Eu sou a Cristiana Castrucci, escritora, terapeuta sistêmica e arquiteta emocional. E eu também estou aqui na TV Relacionamento. Fonitec Headsets. Apoia a TV Call Center. www.fonitec.com.br. Olá, internautas. Iniciamos mais um programa TV Call Center. E hoje nós temos aí como convidada uma profissional de mercado que conhece tudo sobre operações, tecnologia e processo. Euriale Voidella, muito prazer em revê-la sempre, tá? Prazer é todo meu em estar aqui. Então, eu sou Euriale Voidella, especialista em clientes, e é uma honra estar aqui na TV Relacionamento trazendo conteúdo e ao lado de um grande amigo de muitos anos. Obrigado. Euri, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, em que momento da sua vida você acabou entrando na área de atendimento, né? E depois nós vamos falar sobre a tua veia empreendedora. Bacana. Bom, vamos lá. Desde o meu primeiro emprego, eu comecei como operadora de call center. Em 98, linha de frente mesmo, né? E a primeira operação que eu atendi, agora a gente entrega a idade, que foi na operação do IG, quando a internet grátis chegou ao Brasil. O Unizanguanás, antes então, era tudo pago. Antes, exatamente. Então, e ali a minha atividade era ajudar as pessoas a conseguirem conectar os computadores à internet. Então, já era uma operação um pouco complexa. Então, eu já tinha computador em casa, por conta que meu pai sempre teve uma veia tecnológica. Então, apesar de ter ali 18 anos, a gente já tinha computador em casa desde os 13 anos, e aqueles computadores que eram, né? Não é o de hoje, não. Não é o de hoje, é aquele computador que parece uma geladeira enorme, né? Gigante, né? Enfim. Então, como eu já tinha esse viés tecnológico desde casa, então eu já entrei numa operação um pouco mais de suporte técnico, mais complexa, e não saí mais, né? Então, na época eu cursava economia, mas entrei na área de atendimento. Eu falo, gente, nunca fui economista, né, para trabalhar de fato, né, como economista, e entrei na área de atendimento e sempre fiquei e não saí mais. Então, e aí ao ponto que essa primeira oportunidade foi na Sercom, né, junto com o Ricardo Saad, que é um call center super renomado. Entrei como operadora e saí como gerente na época, então foi longos 10 anos de trajetória. E depois fui começar a galgar aí outros desafios, né? Então, ali na Sercom eu já estava responsável por várias operações e também para a área de planejamento de clientes. E aí eu fui para o Grupo DASA. Perfeito. No Grupo DASA eu recebi um desafio muito bacana, porque eles estavam num momento de abertura de IPO, de mudança de empresa familiar para empresa de capital aberto. E ali o desafio era implantar novos laboratórios chegando, né? Franca expansão. Mais call center para implantar, franco crescimento. E ali eram dois desafios. O primeiro era implantar uma área de garantia de receita. E aí tinha alguns desafios de retenção de churn, de aumento de satisfação, melhoria da experiência do paciente, trazer inovação tecnológica. Na época chamava garantia de receita. Hoje nós temos os outros nomes, né, que foram evoluídos aí para sucesso do cliente, Customer Service. Isso, mas no fundo é aquilo, né? Os acionistas exatamente, o acionista, né, tinha os objetivos monetários. Exato. Que o médico e o paciente que estava dentro de casa, aquela receita tinha que ficar dentro de casa e ampliar, né, o cuidado e melhorar a jornada do paciente. E também o desafio de implantar ali, reestruturar a área de planejamento para que os operadores estejam nos melhores horários, as performances estejam adequadas, né? Implantar novos KPIs para que a gestão, a direção pudesse tomar as decisões estratégicas. Então foi um desafio muito bacana, foi uma grande escola. E aí, depois disso comecei a voar por outras empresas, foram 8 anos ali de DASA. Depois eu passei por algumas outras empresas como GVP, Mudante,
Brasil Prev. E aí chegou uma hora que o bichinho de empreendedor começa a coçar ali. E eu comecei a ficar uns 2 anos, mais ou menos, fazendo as duas coisas. Né? Então, o mercado começou a me demandar consultoria e mentoria. E eu trabalhando. Então, foi algo que aconteceu meio que orgânico. Só que chega uma hora que... Você tinha o plano A e o B estava vindo junto. O mercado me procurou para isso. Aí o B virou A. E aí o B virou A. Aí chegou uma hora que o dia tem 24 horas, falei, ou nos dedicamos 100% para um ponto ou ao outro, e aí eu não conseguia dedicar adequadamente a nenhum dos dois, chegou uma hora que eu precisei escolher. E aí no momento que a gente precisa escolher, vamos empreender. E aí eu me joguei nesse mundo de empreendedorismo, comecei a estudar, abri a primeira versão da consultoria, com escritório, tudo organizadinho, bonitinho, e as coisas começaram a acontecer muito rápido. Né? Ao longo dessa trajetória, então já são 5 anos, né, da consultoria, quase 6 anos, né, que eu estou à frente ali dedicada há 4 anos. E ao longo dessa trajetória aconteceram mais coisas, como por exemplo, né, há 3 anos eu fundei a comunidade Customer Force junto com o Douglas, com o Arthur. Né, o Arthur já esteve aqui, né, contigo também. Perfeito. E hoje o CF, né, que é o Customer Force, hoje ele é uma das maiores comunidades que fala de sucesso do cliente, transformação digital, experiência. E hoje a gente tem quase 15 mil membros, né? 10 mil no LinkedIn, mais Face, mais Instagram, mais 10 grupos no WhatsApp. Quando a gente faz essa somatória toda, é muita gente falando de sucesso do cliente ao mesmo tempo. E aí, não contente com 2 coisas, no meio da pandemia, um amigo me fez a seguinte pergunta, né? Eury, aonde eu encontro todos os seus artigos? E eu já escrevia para o portal R7, já escrevia para a Record News, já escrevia para vários, para o Jornal 140. E aí eu falei, não tenho. Aí eu comecei a juntar os meus artigos num site, que um site inicial era eurialivoidela.com.br. E aí aquilo, falei, bom, aí eu montei, ficou um mês no ar, começou ali a bater 100 pessoas, 200 pessoas, 300 pessoas acessando, e eu falei, esse negócio começou a criar corpo sozinho, porque as pessoas começaram a procurar conteúdo mais denso. E aí eu falei, bom, por que a gente não monta um portal que fale sobre a experiência do cliente como um todo, de transformação digital, de tudo? Aí nasceu o Portal Customer. Ok, interessante, tá. E o Portal Customer hoje, ele tem 1 ano e 7 meses, né, de existência. Ele tem 1 ano e 4, 1 ano e 5 meses no ar. Então, ele ainda é uma criança, mas ele é uma criança que com 1 ano e 2 meses ele conseguiu atingir 1 milhão de acessos em tráfego orgânico. Então, o mercado tem essa necessidade de conteúdo e hoje mais de 200 profissionais do mercado já escreveram para o portal. A gente tem 8 colunistas no portal e mais de 1000 artigos, né? Então tem, lógico, né? Eu montei ali eu sou uma das colunistas do portal, então eu tenho ali mais de 100 artigos meus publicados, mas tem 900 artigos de um monte de gente muito boa de mercado. Gente muito boa mesmo. E aí ele deu mais um passinho agora, Kendi. Faz um mês, praticamente, um mês e pouquinho, que a gente subiu um pouquinho mais para ter uma acessibilidade maior. E aí nós fomos para o digital de voz e texto, de voz e vídeo, que é o podcast Comitê de Clientes do Portal Customer. Então agora eu levo conteúdo escrito, né, nos canais, no CF, conteúdo escrito no Portal Customer, conteúdo em vídeo via o comitê, né, do videocast, e em voz no Spotify, com o comitê via voz para quem quiser ouvir. Ou seja, então tem conteúdo para todos os gostos, em todos os canais, do jeito que cada um quiser consumir o conteúdo gratuito. Maravilha. Você falando aí da sua capacidade, principalmente porque o escrever tem o seguinte, você tem um monte de coisa e às vezes você tem que sintetizar em uma página, 2 páginas e tal. Teve algum momento da tua vida que você pensou, ou quando você estava na faculdade, eu deveria ter feito jornalismo? Teve algum insight? Não? Tá. Não, eu sempre fui um perfil mais racional e matemático
do que humano, inicialmente, né? E isso eu fui trabalhando ao longo da operação. Quando eu me apaixonei para a área de clientes, né, com 18 anos, eu falei assim, eu tenho um perfil racional, eu sempre gostei de matemática. Quando eu era criança, ganhava campeonato de matemática, né? Ganhei uns 4, 5 campeonatinhos de matemática, então eu sempre fui a menina da matemática, né? Então por isso que eu fiz economia, porque eu falei, bom, números eu me dou muito bem, né? E aí quando eu me apaixonei pelo atendimento, eu falei, o atendimento é humano, eu preciso equilibrar essa conta. E aí eu comecei a fazer formações específicas, tanto para a área de atendimento, quanto de neurolinguística, quanto de tratativas para aflorar esse lado humano e equilibrar todas as pontas, né? Então, por isso que uma das vertentes que eu nunca deixei, mesmo com a consultoria, é tratar a governança estratégica das empresas por conta desse lado racional, numérico, de análise contábil, análise de DRE, análise financeira, né? E por isso que agora eu estou caminhando para os conselhos administrativos. E do lado da operação, esse lado humano, que é o lado do treinamento, é o lado da satisfação do cliente, é o lado emocional. E aí eu fui buscar isso em cursos de psicologia do comportamento do consumidor e etc. Então eu fui buscando aí os cursos para ir equilibrando esses dois lados, né? Então esse é um ponto que nunca pensei, nunca passou pela minha cabeça ser jornalista. Não passa, né, até hoje, mas o portal nasceu, brotou e hoje eu trabalho ele como grande fonte de marketing digital também, né? Então, assim, marketing sim, está muito forte na minha veia, né? Então eu já pensei até em entrar, eu estou fazendo uma outra pós-graduação agora em Conselho Administrativo e Governança, mas eu já pensei em mais uma voltada a marketing digital para conteúdos, de conteúdos. Perfeito. Isso sim. Né? Mas jornalismo não. A gente tem vários RPs cadastrados, tem os jornalistas que escrevem para o portal e eles são muito bons e cada um na sua praia. Que bom, viu? Olha, eu vi a tua capacidade de sintetização das coisas e outra, eu não achei ninguém melhor que você para fazer PowerPoint. Nossa, sim. Ao lado do marketing aí, do ao lado do marketing, mas principalmente o seguinte, você entender aquilo que a pessoa está pedindo e contextualizar aquilo. Porque muitas vezes a pessoa pede um negócio, só que quando ela recebe, faltam informações, né? Então você consegue colocar aquilo de uma forma magistral. Parabéns. Obrigada, muito obrigada. E é um ponto importante, né? Porque hoje o tempo dos executivos e dos profissionais, ele é escasso. Então, ninguém mais tem paciência para ficar com aquelas apresentações gigantescas. Sim, exatamente. Né? Então, nós temos que... O poder da comunicação é justamente esse, você transportar a informação de uma forma clara, sintética e que seja muito agradável aos olhos. Então, tem que estar bonito. Eu falei, não importa, tem a parte do conteúdo, mas tem que estar bonito. Então, eu fui trabalhando isso para poder trabalhar e me ajudou muito porque eu ganhei espaço junto com os stakeholders com isso, porque já tinha conteúdo e já tinha resposta que eles buscavam de uma forma clara e não ali ficar enrolando, né, floreando muito para chegar na resposta, não. Isso eu fui desenvolvendo também, acho que eu fiz uns 10 cursos de PPT, de designer, de escrita, de comunicação assertiva, e aí eu fui desenvolvendo ao longo do tempo, mas eu gosto muito disso, então tem uma veiazinha do marketing lá. Agora, se você me perguntar se um dia eu faria, né, em vez de fazer economia lá atrás, fizesse marketing, eu responderia que talvez sim. Talvez o marketing sim. Você seguiu os instintos aí de que você gostava de matemática e acabou... Isso, mas eu uso muito tudo que eu aprendi, né, nesse lado da governança, nesse lado de análise estratégica, né, o lado de indicadores, então assim, eu uso muito isso, então acaba sendo um diferencial. E o conjunto da obra é você equilibrar os dois pontos, né? O lado emocional, o lado racional e as proficiências ali para usar quando precisa, né? Então hoje como uma especialista quase generalista, né? Então, mas é muito estudo, eu vou falar. Eu sei, parabéns. Não, é eterno aprendiz mesmo. Né? Eterno aprendiz. Euri, e é legal porque você consegue sintetizar uma coisa que o executivo gosta. Ou redução de custos ou aumento de receita, né?
Assim, ou no sentido seguinte, em quanto tempo que, seguindo exatamente aquilo, o projeto se paga, por exemplo. Exato, né? E quando a gente traz essa visão para os stakeholders, alinhada à experiência do cliente, nós temos 2 pontos bem estratégicos, que é o retorno do investimento, ou seja, se eu vou fazer uma troca de CRM, uma troca de PABX, implantar, né, uma ação de marketing, a cada R$1 que a marca investe, quanto que ela vai ter de retorno. E aí esse retorno, ele pode ser de 2 jeitos, ele pode ser o retorno monetário, ele pode ser o retorno no valor da marca, porque hoje o valor da marca, ela é um valor monetário importante, então o valuation das empresas. Então hoje a gente tem startups que elas estão com balanço contábil equilibrado, ela não tem lucro nem prejuízo, porque ela está num franco expansão. Então tudo que ela tem de lucro, ela reinveste e ela não tem lucro. A gente vê alguns unicórnios que são grandes hoje, né? Sim. Não vou entrar em marca, mas que até hoje não deram muito lucro. Por quê? Porque ela está nesse franco expansão. Então o valor da empresa também conta. E o outro pilar, que é o retorno sobre a experiência, que é um indicador de retorno que veio depois do ROI, que ele é mais recente, que é a cada R$1 que eu invisto na experiência do consumidor, na fidelidade dele, na emoção dele e no sentimento dele, o quanto que essa marca também pode trazer de receita. Aí receita sobre a retenção, receita sobre a venda, receita sobre o próprio valor da marca, receita sobre a reputação dela no mercado, e a reputação dela aumenta o valor de marca, e vai aumentar o market share. As ações podem melhorar ou piorar. As ações podem melhorar. Então, tem como rastrear todo esse retorno. É fácil? Não é fácil. É uma sopa, às vezes, de número que a gente vai puxando para chegar nesses números. Mas eu sempre gosto de trazer tanto o ROI, né, ou o ROX, que nem todo mundo conhece, que a cada R$1 investido, quanto que a gente traz ou de retorno monetário, ou de valor de marca, investido em tecnologia, ou investido em experiência. Enfim, então, esse é um ponto que ajuda muito, né? Porque o stakeholder, ou o investidor, ou o founder, o CEO, fala, ok, acho bacana o projeto, quanto que eu vou ter de retorno, quanto que isso vai ajudar a minha marca a crescer. E essas são respostas matadoras que a gente precisa dar para aprovar ou não aprovar um projeto. Tá certo. Né? A DASA me ajudou muito nisso, a fazer essas defesas, né? Quando a gente ia para o conselho ali. Então, por que eu tenho que investir em comprar uma ressonância ou comprar uma experiência nova ali para o atendimento? Então, a gente ia ali, né? Porque tem um planejamento financeiro, orçamento do ano que não podia estourar, como qualquer empresa. Exatamente. Né? E isso é de qualquer empresa. E tem que ter argumentação. Tem que ter argumentação. Né? Então, por quê? Por quê? Por quê? E aí ter a resposta plausível, justificada, e ali 1, 2, 3 slides para ficar fácil a argumentação. Caramba. É treino, viu? Eu vou falar aqui. Mas eu tive bons professores, muito bons mentores e muito estudo, assim. E até hoje, uma dica que eu dou, às vezes, para alguns profissionais que eu mentoro, eu tenho uma rotina de manhã, de toda manhã, ler pelo menos os principais jornais. Acho que eu já falei isso em outras entrevistas e blogs. Então, todo dia de manhã eu tiro ali os 30, 40 minutos para olhar o que está em destaque, né, nos principais capitais. Aí eu olho os principais jornais ali dos Estados Unidos, da Europa, Polônia, Alemanha ali. Começo a olhar agora um pouco mais, né, porque tenho descendência ali polonesa. Olha o que está em cada um dos capitais. Eu já tenho mapeadinho, assim, uns 3, 4 jornais dos países mais relevantes, dou aquela olhada geral, então eu já sei, com fontes mais confiáveis, né, o que está acontecendo. E aí eu começo o dia. Então, quanto mais informação a gente tem, e a informação proliferada, né, de diversos segmentos, mais criativo você é para propor as soluções. Sem dúvida. Porque você começa a sair da caixa. Fica mais atualizado também. E esse negócio de sair da caixa, uma vez eu falei com uma das doutoras lá, que eu admiro muito no DASC, a doutora Cláudia Con, que ela me perguntou, assim, né, o que você entende de sair ou ficar dentro da caixa? Eu falei assim, eu prefiro responder que eu prefiro não ver a caixa, porque a caixa ela tem os 4 que limita. Os 4, né, pontos que limitam, os 4 cantos que limitam. Eu falei, a partir do momento que a gente quebra eles, aliás, abre a caixa assim, a gente para de ter limite, a gente começa a voar.
Né? Então, esse conceito de pensar fora da caixa e pensar fora da caixa, eu prefiro que a caixa não exista, porque a gente quebra qualquer barreira e qualquer, né, distinção que possa haver, poder voar, e a criatividade. E aí, por que isso é interessante para a experiência do cliente? Quando a gente mapeia uma jornada, uma persona, a gente encontra pontos críticos. Os gargalos. Pontos de melhorias, gargalos, né? Que é até um projeto que a gente fez junto lá no passado. E aí a gente tem que ter criatividade para a solução, muitas vezes, desses problemas. Né? Algumas soluções são, né, mais tradicionalistas, dependendo da situação, mas algumas situações a gente tem que ser criativo, porque a gente tem que solucionar aquela experiência, melhorar aquela experiência, também diferente da concorrência da outra empresa. Exatamente. Porque senão eu vou melhorar igual o meu concorrente, aí eu não vou ter diferenciação do mercado. Então tem que ter criatividade. Para ter criatividade a gente tem que estar se atualizando, estudar. Eu falei, gente, ninguém pode parar nunca de estudar. E o que é certo hoje, amanhã pode evoluir, pode melhorar. Sem dúvida. Né? E a gente tem hoje disrupção que a pandemia acelerou muito, né, gente? Sim, é verdade. Euri, gratidão, né? Foi muito bom aí, esclarecedor. Quero que você volte outras vezes para trazer conteúdo para a gente. Eu queria que você deixasse seus contatos aí para os nossos internautas. Perfeito, Kate. Bom, no LinkedIn eu estou como Euriale Voidella, então o nome é bem diferente, não tem anônimos. No Instagram também, como Euri Voidella. O podcast lá no YouTube está como Comitê de Clientes, tanto no YouTube quanto no Deezer ou no Spotify. Vocês podem encontrar os meus conteúdos. E no portal Customer, todos os dias aí com artigos novos, né? Nós temos uma meta aí de todo dia, religiosamente, subir um novo conteúdo ali para os leitores que acompanham. Muito obrigada, Kate. Com certeza será uma honra voltar aqui para trazer mais conteúdos e novidades. Perfeito. Internautas, com os agradecimentos, então, a essa talentosa profissional, Euriale Voidella, nós finalizamos mais um TV Call Center. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Fonitec Headsets. Apoia a TV Call Center. www.fonitec.com.br